Psicóloga, especializas-te ou continuas a trabalhar com tudo? Provavelmente já te fizeste essa pergunta a ti própria. Provavelmente já te fizeste isso até mais do que uma vez, porque deve ter surgido dúvidas ao longo do teu percurso clínico. E é provavelmente algo ao qual ainda não tens uma resposta clara, e daí continuas a trabalhar com todo o tipo de públicos. E aqui a ideia é, se calhar não és uma pessoa indecisa ou não te consideras como tal, mas porque se calhar não estás a fazer a pergunta certa para tomares verdadeiramente uma decisão. A maioria das psicólogas trata esta dúvida como uma questão mais técnica. Qual é a área com mais procura? Onde há mais formações disponíveis? O que é que o mercado valoriza mais? E depois de pesquisar, de perguntar, de pensar, continua no mesmo sítio. Porque esta dúvida eu considero que não deve ser técnica. É uma questão mesmo de identidade profissional. E por baixo dela, por baixo desta dúvida que permanece na tua indecisão, quase sempre há medo. E é aí que eu quero ir. Se tens interesse, fica aqui depois do genérico para esmiuçarmos o que é que está por baixo desta não decisão em relação à especialidade que tu queres realmente, ou especialização em que público tu te queres realmente, ou perturbação que te queres realmente focar. Vamos lá. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Quando uma psicóloga me diz que se quer especializar, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: o que é que tu já fizeste neste sentido? E posso-vos dizer que a resposta é quase sempre a mesma. A psicóloga fez uma análise de mercado, até fez uma lista de prós e contras, pesquisou o que é que tinha mais saída, viu o que é que as colegas estão a fazer, leu sobre especializações, formações, fez uma pesquisa a nível nacional, mas a verdade é que continua sem saber verdadeiramente ou sem se posicionar. E aqui, tal como eu dizia antes do genérico, a dificuldade não é falta de informação, é muitas das vezes tentar estar a resolver algo, tomar uma decisão somente nos dados que ela verifica a nível do que existe, do seu exterior, não é? De mais em termos de estatística, onde é que as colegas estão a trabalhar, ou de comparação com as colegas, enfim, do que estar verdadeiramente a olhar para dentro. Eu acho que uma psicóloga, quando tem que se posicionar em termos de especialização, ela realmente tem que olhar para aquilo que são as suas preferências, as suas facilidades, a sua própria identidade, para ela realmente se poder posicionar. Hum, e claro que fazer isto exige mais do que ter somente uma lista de prós e contra. Exige verdadeiramente clareza de quem tu já és ao nível profissional. E como eu estava a dizer, e para resumir, essa clareza não se encontra somente com pesquisa, encontra-se olhar para dentro. Então, como eu vos dizia, e eu recebo muitas psicólogas, quer na consultadoria profissional e de carreira, na própria supervisão ou na mentoria CAPS. E o que é que eu verifico? As psicólogas trazem essa dúvida, elas querem se começar a posicionar, mas verificam-se aqui vários medos. E como há vários medos, e às vezes nós sabemos que
Nós, seres humanos, somos profissionais, e então estou a falar para psicólogos, vocês sabem, porque veem isso nas vossas consultas, somos profissionais em evitar, não é? Em evitar desconforto. Então, quais são as frases que elas me trazem que identificam como portadoras, pensamentos, neste caso, portadores de emoções desagradáveis? Ah, Sandra, olha, se eu me especializar em ansiedade e aparecer um caso, por exemplo, de perturbação de personalidade, eu o recuso, eu avanço na mesma. Ah, se só trabalhar com adultos, provavelmente estou a perder muitas oportunidades de atender crianças. Ah, e se escolho uma área, vamos imaginar, se eu me especializo, por exemplo, na psicoterapia sistémica e familiar, será que depois me vou arrepender por não ter feito TCC? Ah, e aqui o que eu vos posso dizer é que, obviamente, quando nós temos que escolher um caminho, estamos a escolher o que queremos para nós, mas também estamos a escolher o que não queremos. E temos que fazer uma espécie de luto. Imaginem que vocês têm dois caminhos, não é? Tem o caminho A e tem o caminho B. Quando eu escolho o caminho A, eu tenho que fazer um luto pelo caminho B, ok? Ou seja, e ainda por cima, eu sei que é difícil, porquê? Porque eu ainda assim não tenho a certeza que o caminho A é certo para mim. Ou seja, não tenho a certeza que o caminho A me vai dar aquilo que realmente eu ambiciono. Ahm, e é o que acontece aqui quando nós escolhemos uma especialidade. É desconfortável não ter a certeza que o caminho A é o mais certo e mesmo assim ainda tem que o trilhar. É. Este é, digamos assim, grosso modo, as dificuldades que as psicólogas apresentam. E há aqui mais algo, um medo aqui mais subtil que pode ser verificado nas psicólogas, que eu tenho verificado. É o medo de não ser suficientemente boa naquela área. Vamos imaginar que a psicóloga decide especializar-se na idade pediátrica e que ainda por cima vai se especializar, por exemplo, numa perturbação de neurodesenvolvimento, PHDA. Todo tipo de apresentações, especialista em PHDA. Ela tem que ser boa nessa área, vocês concordam comigo, não é? Porque se ela está especializada, ela provavelmente até vai, para além de fazer especializações, formações, vai também até querer escrever, produzir conteúdo científico, vai ser convidada, por exemplo, por jornais, pelas mídias para falar desse tema, vai posicionar-se nas redes sociais, como especialista naquela área, e isso dá medo. Concordam? Porque o ser generalista tem uma vantagem, eu diria, emocional muito concreta, que é eu posso manter a dúvida sobre onde é que eu sou boa. Ou seja, eu não tenho, não é como eu, se eu for generalista, se a psicóloga for generalista, ela faz tudo um pouco e ela acaba por não ter de sentir tanta pressão de ter que ser realmente especialista. E isso realmente protege, por um lado, mas por outro, paralisa-nos como profissionais. Então, há uma ideia geral que circula entre as psicólogas, sobretudo quando estão no início da sua prática, que ser generalista é mais seguro, é mais flexível e assim consegue-se abranger mais um mercado. E eu acredito que sim, que nos primeiros anos de carreira nós temos que de facto experimentar várias áreas para perceber com o que é que nós nos identificamos, porque nós só na faculdade não conseguimos ter noção verdadeiramente daquilo que nos faz mais sentido seguir.
Contudo, vai haver um momento em que essa exploração vai deixar de ser generalista e vai passar a ser evitamento. Pois é. Esse momento é difícil de identificar sozinha, porque por fora parece a mesma coisa, mas a diferença é o quê? É verdadeiramente na motivação, no motor para a ação. Imagina uma psicóloga que trabalha há 5 anos, por exemplo, com uma população do espectro do autismo, mas continua a atender crianças, adultos, no seu gabinete clínico depois, sem assumir a coragem. Bem, eu realmente é com esta população, assumir, ter essa coragem, ter essa motivação. Eu trabalho com esta população e eu agora vou-me focar nestes jovens ou nestes adultos portadores, ou até pode ser com adultos e crianças e jovens do espectro do autismo, por exemplo. Então, mas eu estou aqui para vos colocar a dúvida a vocês, a quem me está a ouvir, e pergunto-te: continua generalista porque realmente tu ainda estás a experimentar aquilo com o qual tu te identificas, ou porque especializar-te existe exposição, existe enfrentar, exige posicionar-te? E essas respostas eu acho que são muito diferentes, não é? Ou seja, uma coisa é tu andares a ver aquilo que tu queres, aquilo onde tu realmente sentes que é uma população que te apaixona no teu trabalho, outra coisa é ainda estares escondida atrás de alguma coisa. E então eu gostava aqui de desmistificar um pouco porque é que muitas psicólogas não tomam essa decisão. Porque elas acham, muitas, não é? Acham que especializar-se é fechar-se, é perder oportunidades, é fechar portas. E eu digo-te assim: olha, imagina uma psicóloga especializada em trauma. Ela não vai recusar todos os casos que não envolvam trauma. Ou uma psicóloga especializada, por exemplo, trabalha maioritariamente com adolescentes. Não quer dizer que ela seja incapaz de acompanhar um adulto, um jovem adulto até. Uma psicóloga com uma população-alvo em parentalidade não perde a capacidade de trabalhar numa outra área. Ok? Então, o que é que faz a especialidade? A especialidade, imaginem, vocês estão dentro de um barco e esse barco tem uma âncora e basicamente dentro do vosso barco vocês até podem ter ali, vamos imaginar, vamos pegar na âncora, a âncora desce ao fundo do mar e ancora-vos ali. Ok, qual é que é a minha população-alvo? São perturbações de ansiedade. Ok, esta é a minha população-alvo. Mas é um ponto de referência, é onde tu vais te aprofundar, é onde tu vais estudar mais, é onde vais ter mais formação, maior confiança. Mas atenção, que agora também, ao passo, também vos digo que existem as comorbilidades. E eu, se o meu objetivo é trabalhar maioritariamente perturbações de ansiedade, eu tenho que saber muito bem quais são as comorbilidades e também, obviamente, diagnóstico diferencial. Mas porquê? Porque alguém com perturbação de neurodesenvolvimento, com uma PHDA, tipo misto, vamos dizer, uma apresentação misto, pode ter já, pode estar já a desenvolver uma perturbação de ansiedade. Ok? O que é que está na base? O que é que tem que ser trabalhado? Eu trabalho a perturbação de ansiedade, conheço de facto eh, o impacto da PHDA e até posso trabalhar na mesma o meu paciente, ok? Mas aqui a minha âncora é então perturbações de ansiedade.
E eu acho que esta âncora não te vai prender, eu acho que até liberta a psicóloga. Porque quando tens clareza sobre o que tu sabes fazer melhor, deixas de ser tudo para todos. Ou seja, ali é onde tu te posicionas, é ali onde tu fazes a diferença. E isso tem impacto direto na qualidade, obviamente, da avaliação e da intervenção, na tua própria presença dentro das consultas e a forma como, por exemplo, te posicionas ao nível das redes sociais. Eu tenho visto colegas, para já, as colegas que fazem a mentoria, são convidadas em se especializarem e elas tomam decisões mediante aquilo que a sua própria experiência lhes tem dito até então e posicionam-se nas redes sociais. E eu acabo por ter depois psicólogas, para além dessas psicólogas que estão na mentoria, outras colegas também que acabam por perceber a importância, por exemplo, colegas que fazem consultadoria comigo, e eu observo que elas se especializam, e isso é muito bom, quer para o paciente, quer para nós psicólogas. Quando eu preciso de uma psicóloga numa área específica, eu sei quem é que eu vou chamar. Eu não vou chamar um psicólogo, por exemplo, preciso de um psicólogo que faça um workshop sobre um determinado tema. Eu não vou chamar um psicólogo generalista, entre aspas, ok, não se posicionou, porque eu não sei o que é que ele realmente prefere. Eu, por exemplo, eu própria tenho especialidade na idade pediátrica, crianças, adolescentes e também jovens adultos. Foi a idade com quem eu acho, e eu verifiquei ao longo dos anos da minha experiência, que eu tenho mais afinidade e mais resultados, e daí eu me ter especializado, ok? Então, nós verificamos, e depois posso me especializar ainda dentro dessa idade pediátrica numa perturbação específica. Mas isto para vos dizer, e no meu caso até o que está muito ancorado a mim, são perturbações emocionais. Ou seja, isto demonstra que depois nós somos lembrados e referenciados, quer na cidade onde nós moramos, quer a nível nacional, para quem trabalha no online. Continuando aqui esta reflexão, que eu acho que vocês já estão aqui a tirar algumas ideias do vosso próprio, em relação ao vosso próprio comportamento, pensamento, emoções e comportamento. Eu estava a dizer, quando tens clareza sobre o que tu fazes melhores, isso dá-te realmente mais qualidade. A especialização não é uma limitação, é uma declaração de identidade profissional. Olhe a diferença. Eu realmente declarar uma identidade profissional. Eu trabalho, por exemplo, a perturbação do espectro do autismo. E toda a gente me conhece dessa forma. Por exemplo, então, como é que sabes se a tua dúvida é técnica ou emocional? Ou seja, como é que tu sabes se realmente ainda estás à procura das formações, a nível nacional, estás a ver o que é que onde é que tu podes te formar, qual é a população-alvo, onde é que tu podes trabalhar, ou se realmente não te queres posicionar por questões de medo. Há 3 perguntas que eu uso com as psicólogas com quem trabalho, na mentoria, na consultadoria, e que ajuda a distinguir os 2 níveis. Então, a primeira: quando tu te imaginas a trabalhar exclusivamente com uma área específica, ou uma perturbação, uma população-alvo, o que sentes primeiro? Alívio ou ansiedade? Então, imagina que a pessoa me diz que quer trabalhar perturbações de ansiedade. Quando tu pensas nessa população específica, o que é que tu sentes? Alívio ou ansiedade? Se a resposta for alívio, há uma parte de ti que já sabe que de facto é isso que te dá mais, digamos assim, agora está-me a vir uma palavra em inglês, mas dá-te mais reward, dá-te mais recompensa. Se a resposta for ansiedade, vale a pena perguntar de onde é que vem essa ansiedade. É sobre a área em si? Ou é sobre comprometer-te com essa escolha? Seres capaz de dizer à frente de quem te procurar: eu sou especialista nesta área. A segunda pergunta: há algum tipo de caso que te dá energia de forma diferente?
Eu não estou a dizer que seja fácil, não é? Que tu chegues ali e consigas logo tratar o paciente assim com uma varinha mágica, aliás, porque nós sabemos que na psicologia isso não existe, porque nós estamos a falar aqui de ciência, não estamos a falar de imediatismos. A ideia é quais são o tipo de paciente ou tipo de casos que depois da sessão te deixa mais desperta, mais curiosa, mais viva clinicamente. E eu, por exemplo, eu estou no meu consultório, após sair o paciente, ou às vezes quando tenho uma dúvida, ainda posso abrir um ou outro artigo científico, mas depois dele sair, ainda vou ali pesquisar mais isto, ainda fico aquilo na cabeça, vou para casa. Estão a ver? Isto mostra realmente curiosidade, vontade, a tal motivação que eu referi há bocado. Terceira pergunta: se soubesses que ia correr bem, o que é que tu escolherias? Escolheria trabalhar com a população X, escolheria trabalhar com a população Y. Ou seja, se tu soubesses, quando estás à frente do caminho A ou caminho B, se escolheres o caminho A, se tivesses a certeza, alguém te garantisse que isso ia correr bem, o que é que tu sentirias? E é por isso que eu vos digo, é importante nós decidirmos realmente, se tivermos por base essas três perguntas, não nos estamos a deixar levar pela ansiedade ou, somente escolher a área porque é mais segura ou é aquela que tem mais procura, ou é a área que todas ou as colegas estão a escolher. Não, ou porque esta fecha demasiadas portas. É uma decisão que, que se nós pensarmos assim, estamos claramente a pensar com o nosso sistema vermelho, quem faz CFT sabe, não é? Com base na ansiedade, no medo, e nós queremos é decidir a partir da clareza. O que é que realmente me vai diferenciar? Onde é que eu tenho mais afinidade clínica? Onde é que o meu percurso faz sentido? Com que tipo de pacientes me sinto mais inteira? E é a partir dali que nós avançamos. E mesmo que seja mais arriscado, que eu conheço histórias de psicólogos, vocês sabem, lido com muitas, que o percurso delas mostra, e depois a escolha faz com que realmente se possa achar que é uma escolha arriscada, mas depois elas de facto conseguem marcar a sua identidade e a sua autoridade naquela área, apesar dos riscos. É preciso é tomar a decisão. E mesmo que não tenhas a formação toda que tu gostarias, porque nós sabemos que nós psicólogos gostamos, me parece que há um mal que é todas as psicólogas não acho que nunca estão prontas, nunca têm formação suficiente e isso faz com que elas se sintam muito desgastadas emocionalmente e às vezes não se posicionem. Mas a verdade é que se ainda não sabes tudo, ou se calhar nunca vais saber tudo, mas se ainda não sabes a informação que tu achas que devias saber, tu vais te formar, vais estudar e vais aprender. Não é nada que tu não tenhas já feito noutras situações anteriores ou que tu tenhas já estudado na faculdade, é só uma questão de aprofundar. Então, a dúvida entre especializar-se ou ser generalista raramente se resolve com mais informação, não é? Resolve-se quando nós conseguimos de facto separar o que queremos e o que nós temos medo. Retirar essa camada de cima de nós para conseguirmos, em vez de ter pensamentos automáticos negativos, começamos a ter pensamentos alternativos. Eu sei que é arriscado, mas é o que eu gosto, é o que eu quero. E é isso, é um trabalho de facto de identidade profissional. É um trabalho que às vezes nós sozinhas não conseguimos fazer, porque às vezes nós estamos perdidas dentro dos nossos pensamentos e não chegamos a um resultado, a uma conclusão. Por isso que quando eu faço consultadoria, eu vejo as psicólogas, até elas próprias a abrirem-se, a ganharem mais clareza, porque nunca, elas nem falam disto com ninguém, nem às vezes com as colegas que trabalham ao lado delas, dizer, olha, eu não sei se me especializo nesta área ou naquela, porque parece que estão a assumir que de facto não têm a certeza e às vezes
Nós todos temos fragilidades e inseguranças e às vezes é difícil até admiti-las para nós próprios, quanto mais para os outros. O que é que eu te posso dizer mais? O que interessa aqui, não é realmente tomar a decisão, é tomar a decisão que é mais adequada para ti, não aquela que é mais consensualmente aceite pelas pessoas que te rodeiam ou pelo que dizem que é a área da psicologia que está a ter mais oportunidades de trabalho, mas porque é uma decisão que vem a partir de ti e não para avoiding, não para evitares ou não sentir o medo ou sentir algo ou depois ter uma consequência negativa. O que é que eu te posso dizer? Eh, Se tu precisas verdadeiramente de alguém que te ajude, neste processo, sabes que é através da minha sessão de consultadoria eu posso te ajudar. Mas o que eu quero é que tu ouças este episódio novamente, que tu te coloques as perguntas, que as escrevas numa folha e que tu as respondas para tu perceberes. Se calhar está na altura. Eu vou usar o meu Instagram para me especializar e nas clínicas onde eu estou, porque é esta área que eu quero trabalhar. Hum, e se tu quiseres e puderes, acho que é interessante também partilhares este episódio com um colega ou outros colegas que também, se calhar, têm dúvidas ou ainda estão digamos assim, neste caminho. Voltamos-nos a ver num próximo episódio. Até breve.